Fala pessoal, de volta aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3, com a Cláudia Abreu, presidente da rede Mundo Verde. A gente conversou muito sobre a rede, sobre alimentos saudáveis, os planos de expansão da companhia e agora a gente vai falar sobre esse novo mundo digital, transformação da empresa e outros planos de expansão. Cláudia, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu gostaria de saber o seguinte, hoje tem um movimento muito forte no mercado de capitais, muitas empresas, até de médio porte, partindo para a abertura de capital. O momento é muito propício, muito dinheiro que hoje está aqui, estava investindo em renda fixa, agora com a queda de taxa de juros, queda de inflação, vai migrar para a Bolsa. E tem muita empresa entrando na Bolsa. Vocês têm planos de abrir capital no Mundo Verde? A gente é muito acessado, Carlos. Então, assim, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas realmente existe uma mudança no mercado. Na hora que a taxa de juros cai muito, quem tem dinheiro busca oportunidades de negócio que têm um potencial de crescimento muito grande. Então, a gente normalmente é paquerado por investidores, continuamos sendo, e do ponto de vista de potencial de crescimento, rentabilidade, etc., o mercado em que nós estamos, ele é muito favorável. O Mundo Verde pertence ao grupo Sforza, da família do Carlos Wieser, que tem outros negócios, como por exemplo o KFC, a Pizza Hut, Taco Bell, enfim, comida, o oposto do Mundo Verde. Então é o fast food que não tem nada a ver com o Mundo Verde. Mas vocês se conversam? Como é que é a relação dentro do grupo, em termos de conhecimento, de estratégia? Como é que funciona? O Carlos, ele é uma referência quando a gente fala de empreendedorismo e quando a gente fala de franquias. Então, esse know-how, ele realmente circula dentro do grupo. Quando a gente pensa em tipo de negócio, acho que tem uma questão aí de diversidade de perfis das empresas e realmente acho que é bacana a gente poder atender todo tipo de cliente. E normalmente o cliente ele acaba transitando entre as marcas, né? O que a gente tinha falado no primeiro bloco. Ninguém come o tempo inteiro só comida saudável e ninguém come só fast food. Mas o grupo tem outras marcas de fintechs, etc., como o Social Bank, a Hub, etc., que também nos trazem esse olhar de inovação e de digital. Então, os executivos realmente se conversam, a gente tem um entendimento muito grande do modelo de franquias e a gente tenta criar oportunidades de sinergia entre empresas do grupo. Que sinergias, por exemplo, você pode me elencar alguma sinergia do Mundo Verde com outras empresas do Claro, grupo? hoje a gente tem o Social Bank em algumas lojas do Mundo Verde, onde a gente conseguiu uma taxa como adquirente muito melhor. O adquirente, a Social Bank é uma adquirente também. Então ele está em todas as lojas ou não, só em todas poucas? Não, a gente está fazendo a migração aos poucos. Até quando vai migrar? Espero que até o final do ano. Existem outras ações de sinergia entre as companhias? A gente tem um foco muito grande em aumento de rentabilidade do franqueado. Então, possíveis oportunidades que a gente tenha, por exemplo, com uma operação com o Social Bank, a gente quer repassar para a rede. Até de empréstimo para os franqueados? A gente sabe que hoje no varejo existe uma questão que restringe muito o crescimento, que é a questão de capital de giro e fluxo de caixa, né? O empresário brasileiro ele tem esse desafio em relação a reinvestimento, então aumento de loja, prazo de pagamento, nossa legislação trabalhista também não ajuda, a gente tem todos os desafios tributários, etc. Então, o que a gente tem trabalhado muito, e esse é um desafio que o CFO do Mundo Verde abraçou, é buscar potenciais parcerias para realmente aumentar a rentabilidade do franqueado. Eu queria saber o seguinte, você falou das empresas de tecnologia do grupo, da Hub Fintech, do Social Bank, e o Mundo Verde, de que forma está encarando esse novo mundo digital? Porque hoje é uma questão que todas as empresas estão fazendo, a famosa transformação digital. Algumas falam da boca para fora, mas falam que estão fazendo, e outras estão de fato fazendo. Como é que vocês estão encarando esse movimento? Um dos nossos pilares estratégicos para esse ano é o pilar de inovação.
E normalmente, quando se falava em inovação, se pensava muito em inovação de produto. Eu, particularmente, acredito muito em inovação em modelo de negócio. Então, a transformação digital é algo que veio para ficar. Então, realmente é uma macro tendência que criou um movimento de ruptura e as coisas vão ser feitas de outra maneira. A gente tem alguns modelos fora do Brasil e no Brasil que confirmam isso. Então, quando a gente olha uma Alibaba, quando a gente olha uma Amaro aqui no Brasil, né, que é do mercado de moda, a gente vê que realmente é algo que veio para ficar. Quando a gente olha o Magalu, a gente precisa observar esse movimento de mercado e entender como que isso se aplica ao nosso negócio. A gente tem esse conceito de criar um ecossistema, então a gente não pode olhar a loja como um único ponto de contato com o cliente. O cliente ele vai navegar por diversos cenários. Então, ele vai olhar online, ele vai estar dentro de um hotel, ele vai estar dentro de um avião, ele vai viajar para fora, ele vai buscar meios de pagamento. Então, como que a gente consegue, pensando no cliente final, que é quem manda no negócio no fim do dia, como que a gente oferece a melhor experiência para esse cliente. Essa é uma questão muito que eu tenho trabalhado bastante forte, de sempre olhar o cliente final e o franqueado como parceiro estratégico. Então, como que a gente oferece, nós como grupo, franqueador e franqueado, porque é um time só, como que a gente oferece a melhor experiência para esse cliente? E a gente tem que realmente criar alternativas novas, pensando em aumento de contato com o cliente. E como é que vocês estão fazendo isso? A gente tem trabalhado muito mapeando startups, então a gente tem algumas empresas de consultoria que nos ajudam a fazer esse mapeamento. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E só com a equipe dentro de casa fica difícil da gente fazer esse mapeamento. Então, tem uma consultoria que trabalha com a gente hoje, que faz um mapeamento do que está acontecendo fora do Brasil, principalmente em lugares como Israel, que é um centro de inovação, e tem algumas empresas aqui no Brasil que estão nos ajudando a identificar novos modelos de negócio, novos fornecedores e parceiros onde a gente consiga trabalhar a questão de experiência do cliente e sustentabilidade. Vocês chegaram a comprar já alguma startup? Não, mas estamos de olho. Então, em que áreas? Sustentabilidade. Sustentabilidade, mas sustentabilidade é muito vago. Eu queria saber o seguinte, em logística... embalagens. De embalagens. Embalagens. E a parte toda de coleta de resíduos. Vocês vão entrar forte nisso, então. A gente está em negociação ainda, mas é uma preocupação nossa. A gente não pode falar sobre mundo verde sem pensar na responsabilidade social e ambiental que a empresa tem. Então, quando a gente fala de impacto e sustentabilidade, não é só a questão de sustentabilidade no meio ambiente, mas é também como que a gente garante que a rede de fornecedores, por exemplo, seja justa. Então, a gente tem falado muito sobre fair trade. A gente tem hoje 1.200 fornecedores, 75% destes fornecedores são fornecedores locais de micro e pequenas empresas. Então, é dessa forma que a gente acredita que a gente consegue desenvolver o Brasil, distribuir melhor a renda e fazer o mercado crescer como um todo. São fornecedores de que lugares? Do Brasil inteiro? Brasil todo. A gente tem muito fornecedor local. Então, tem alguns produtos que eles têm um apelo que é para aquela região. Ou então, pelo tamanho do fornecedor, ele não teria a escala para atender todas as lojas. Mas mesmo assim, a gente faz um trabalho de desenvolvimento desse Mas aí esse fornecedor, então, vende só em determinada região? Sim. A gente tem alguns fornecedores. Como é que vocês fazem essa curadoria do que tem que ser vendido? Porque são 5.000 produtos, é muita coisa. E tem produtos, como você disse, que são vendidos apenas em determinadas regiões. Como é que vocês fazem essa escolha do que vai entrar ou do que não vai entrar no portfólio de vocês? É um trabalho gigantesco. A gente tem uma área de gestão de categoria hoje e o franqueado também faz esse papel de nos ajudar a buscar. Eles são muito acessados por fornecedores locais e a gente faz um trabalho em conjunto de validação desses fornecedores. Hoje, a estrutura de gestão de categoria analisa o giro do produto, a rentabilidade que cada item traz e se ele é um produto, em que estágio que esse produto está em termos de ciclo de vida. Tem produtos que vendiam muito na nossa rede, mas que a gente vê que ele teve um declínio, então está na hora de trocar esse produto por um outro que seja um novo sucesso de vendas.
Quando a gente pensa numa rede com 400 lojas e com mais de 30 anos de mercado, com uma marca muito forte, a gente consegue identificar rapidamente o que é tendência e isso realmente se tornar uma tendência. Muitas empresas que trabalham com sustentabilidade, que têm essa bandeira da sustentabilidade, por exemplo, a Natura, o principal canal de vendas da Natura são as representantes, são as consultoras, né, que vendem de porta em porta. Vocês têm plano de, pelo portfólio de vocês, de produtos que vocês têm, de vender produtos com nesse formato também? A venda direta é uma venda que cresce no Brasil. Se a gente olhar outras redes de franquia, tanto em cosméticos quanto no setor alimentar, eles trabalham a questão de venda direta, mas, de novo, a gente vai olhar sempre colocando o franqueado no meio. Então, a gente vai fazer um piloto com uma franqueada do Nordeste, onde o modelo de venda direta será testado. E essa franqueada vai ser um mini centro de distribuição para abastecer a revendedora. Então vai começar um piloto com piloto. isso. Isso também é novidade. Novidade. Então estamos sabendo aqui em primeira mão. E qual é isso dando certo, vocês vão colocar em prática no Brasil inteiro? Sim, mas como eu disse, Carlos, a gente tem muitas frentes para aumentar o contato do cliente final com a marca. Tem projeto que vai funcionar e tem projeto que não vai. O que a gente tem tentado fazer é fazer esse teste ou com 1 ou 2 franqueados ou com as lojas próprias. Então a gente consegue ter controle do que está acontecendo, ajustar o modelo antes de fazer o rollout. Vocês testam muitas coisas antes de botar na rua? Testamos. Então deve ter muita coisa que vocês testaram e acabou não indo para o mercado. Ou teve coisa que precisou de ajuste. Como o que, por exemplo? Tem coisas que parecem simples, mas às vezes tem um desafio técnico de implementação. Então, por exemplo, o próprio modelo de vending machine que eu estava falando, a gente tem hoje um desafio em relação a como fazer o abastecimento automático. Né? Se o franqueado tem que reabastecer, ele tem que saber quanto que vendeu. Então, a integração da vending machine com o sistema de PDV hoje é um desafio. Na área muitas startups hoje trabalham com squads e outras empresas grandes também, justamente testando, como você falou aqui, errando e acertando e testando sem parar. Vocês têm adotado esse tipo de modelo ou pretendem adotar esse tipo de modelo? Temos usado, não era uma cultura da empresa e hoje já é. E eu acredito muito que o erro, ele é o primeiro passo para o acerto. Então, é a famosa história do só erra quem faz. Então, eu particularmente incentivo isso dentro da equipe, porque a gente tem que testar novos modelos. O que a gente precisa fazer é reagir rápido e ajustar rápido para que aquele erro não tenha um impacto maior. Eu gosto muito de fazer teste A e B, então quando a gente vai fazer um lançamento de produto, a gente testa em praças diferentes, com uma estratégia de pricing diferente, para entender qual que é a elasticidade de preço, que tipo de comunicação que a gente tem que usar, qual que é o perfil do cliente que compra o produto. O planejamento, há muitos e muitos anos atrás, mais ou menos em 1910, eu trabalhei em consultoria. E consultoria tem muito esse conceito de testar, ajustar e implementar um modelo novo, né? A gente tem que fazer isso de uma maneira consistente e onde a gente tenha muito claro quais são os KPIs que a gente vai medir. Então, quais são os indicadores de sucesso de determinado projeto? O que a gente quer com aquele projeto? Você falou de que trabalhou em consultoria. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Você trabalhou em consultoria, trabalhou na Microsoft também, passou por empresa de beleza, de cosméticos, né? Até chegar no mundo verde. Me conta um pouco da tua carreira, como é que foi esse? Eu tive 2 grandes blocos de carreira. O meu primeiro bloco de carreira foi muito business to business, então trabalhei em consultoria e trabalhei na Microsoft. Na época de Microsoft, eu trabalhei 8 anos na Microsoft. Nos últimos 3, eu trabalhei focado em varejo. Foi aí que eu entrei em varejo e eu olhei aquilo aí e falei, bom, é por aí que eu quero seguir a minha carreira. A minha mãe consegue entender o que eu faço. e decidi... Eu pedi demissão da Microsoft, eu estava grávida da minha primeira filha
porque eu queria fazer essa mudança e eu ia fazer um curso fora. E eu fui fazer esse curso com um barrigão de 6 meses. Voltei quase na hora de ter a bebê. Foi aonde? Que curso eu fiz foi um curso no Marangoni, em Paris, focado no mercado de luxo. E voltando para o Brasil, a minha ideia realmente era usar tudo que eu já havia aprendido em consultoria e na Microsoft, em termos de gestão, em termos de modelo, processos, etc., para o mercado de varejo que tinha essa necessidade aí de realmente melhorar a parte de processos, né? Então, como que eu faço para atingir o meu budget no final do ano? Eu tenho que fazer esse acompanhamento todos os dias. Não dá para eu chegar em dezembro e falar, não fiz um número. Então, depois da Microsoft, eu trabalhei na L'Oréal, na Estée Lauder, trabalhei na Kipling e hoje no Mundo Verde. Então, eu brinco que eu já vendi notebook, vendi perfume, vendi mochila de criança e hoje em dia eu vendo comida. E no fim do dia, o que eu entendo como profissional é que essa vivência em segmentos diferentes me traz uma experiência que é muito bacana, porque o varejo ele funciona da mesma maneira, independente da indústria. A gente vai ter que olhar canal, público-alvo, estratégia de comunicação, etc. Mas toda vez que eu faço essa mudança de mercado, eu entendo também que o meu olhar é muito próximo ao olhar do cliente. Então, as coisas que às vezes são óbvias para quem está há muitos anos dentro da empresa, para o cliente final não é óbvio. E a gente consegue mudar o tom da comunicação. Na época da Microsoft, a gente estava vendendo notebook para a classe C, foi na época do governo Lula, então tinha um incentivo muito grande para Linux. E os meus parceiros ali eram Casas Bahia, Magazine Luiza. Eu trabalhava muito de perto com o varejo. Então era o varejo raiz. Isso. E o vendedor que estava na ponta, ele estava acostumado a vender geladeira. E o cliente que estava indo comprar também era uma compra. Para ele era um valor alto, então ele tinha medo de errar e ele não sabia o que comprar. E quando a gente fala numa empresa como Microsoft, Intel, HP, etc., são empresas que têm muitos engenheiros. Então eu brinco que o pessoal fala engenheirês. Então você fala de HD, de memória RAM, etc., que não é o que o cliente compra. Então uma coisa que a gente fez na época foi falar nos materiais de ponto de venda e nos treinamentos para vendedor. Ao invés de falar de memória, a gente falava, olha, este computador, este notebook, cabem tantas fotos com a resolução de tanto. Então, a gente passou do engenheirês para o português. E hoje o desafio no Mundo Verde é muito similar. A gente tem que passar do nutricionês para o português. E estão conseguindo fazer isso? Estamos conseguindo, tem melhorado, mas é um desafio diário, porque realmente a gente está falando de mudança de comunicação. Você comentou comigo aqui, antes da gente começar essa entrevista, que você foi recentemente num evento de networking com grandes executivos e reparou que só tinham 50, mais ou menos uns 50 homens e você era a única mulher, além da palestrante que estava no palco. Me diz um pouco, assim, como mudar isso e se de fato você acha que as empresas estão começando a olhar com mais atenção para a igualdade de gênero no mundo corporativo? Diversidade, Carlos, é algo que ele é necessário. Ele deixou de ser legal para ser algo necessário. Quando o Obama veio para o Brasil, há um ano e pouco atrás, ele fez na palestra dele, ele fez um comentário que eu realmente acredito. Quando a gente tira mulheres, negros, homossexuais, etc., da história, a gente está deixando o talento para trás. Então, se a gente pensar do ponto de vista estatístico, vamos dizer que a cada 1000 pessoas, 10 sejam brilhantes. Estou inventando um número. Não necessariamente essas 10 serão homens, brancos, etc. Então, a gente precisa trazer pontos de vista diversos, porque o nosso público na ponta também é diverso. Então, outro dia eu estava conversando com um pessoal que trabalha em postos de gasolina e falei, olha, hoje a mulher tem carro, ela vai na sua loja de conveniência e é um ambiente que para a mulher é absolutamente inóspito. Então, assim, como que a gente faz para oferecer alternativas para que todos os tipos de
públicos sejam atendidos, né? A mulher tem algumas características que são diferentes dos homens e, de verdade, eu acredito na complementariedade de skills. Então, não é para ter uma empresa só feita de mulher, mas a gente também não pode ter uma empresa só feita de homem. Então, a gente tem essa questão da mulher, são características que são essencialmente femininas, mas não que só existem em mulheres. Então, a questão, por exemplo, do cuidar é uma característica que hoje ela é necessária. E isso pode ser desenvolvido em mulheres e em homens. Mas o quanto disso ainda é discurso e quanto é realidade dentro das empresas? Quando eu vejo uma empresa como o Mundo Verde contratando uma CEO mulher, me tranquiliza. Então, eu acredito que eu estou na empresa que eu deveria estar. Né? O meu alinhamento de valores pessoais, os meus valores pessoais são muito alinhados com os valores da empresa. Então, é uma empresa que eu escolhi estar. Acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, mas ainda a gente tem um caminho gigante para diminuir esse gap. E é uma coisa que eu tenho falado muito nesse próprio evento do CEO com propósito. Quando eles estavam fazendo o briefing para o evento, eles falaram assim, qual é a sua bandeira? E eu falei, eu posso ter duas, porque hoje a questão de sustentabilidade / saudabilidade para mim é uma coisa fundamental, porque eu quero que os meus filhos vivam num mundo melhor, mas a questão de diversidade também é fundamental. Pelo mesmo motivo, eu quero que meus filhos vivam num mundo melhor. Você aplica isso na tua empresa? Aplico. De que forma? Eu sempre vou priorizar contratar gente boa, independente do gênero, da orientação sexual, da escola, do perfil. É muito mais trabalhoso você ter uma equipe diversa, mas o resultado é muito mais rico. É fácil você gerenciar só gente parecida com você. Gente que é diferente, você tem que ter a questão aí realmente de negociar, mas o resultado é melhor, sem dúvida alguma. Agora, para terminar aqui, a gente está caminhando para o final do programa, eu sempre faço um bate-bola com os entrevistados, então vou começar com você aqui. Quem é seu ídolo? Bill Gates. Por quê? Ele é um cara que tem uma visão de negócios, de futuro impressionante e não por isso deixa de trabalhar a questão social, de impacto, desenvolvimento. É um cara que foca muito em educação e eu acredito de verdade que a gente só vai mudar o mundo e principalmente o Brasil se a gente educar melhor as nossas crianças e os nossos jovens. Qual característica você mais admira em uma pessoa? A pessoa ser transparente e honesta. E o que você mais detesta? Braço curto. O que toca na sua caixa de som? Rock. Qual é o seu hobby? Eu sou kitesurfista. Pratica? Pratico. Todo fim de semana? Sempre que eu estou no Rio. Aqui na Guarapiranga é mais difícil, depende um pouco do vento, que ele é mais rajado. Mas pratica também aqui? Pratico, adoro. É o que me conecta com a natureza, com Deus, comigo. É o meu momento de parada. Quão importante é ter um hobby? É fundamental para mim, é o que esvazia a minha cabeça, de verdade. Eu preciso me centrar. Quando eu não posso fazer kite, eu faço yoga também. Mas o kite é o que me dá energia. É você e o kite e acabou. Nossa, é mais muito nada. bacana você estar... Porque é o mar, o vento, é muito momento de conexão mesmo. Poder é? Ter tempo. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Eu acreditar no que eu faço. Então hoje eu levanto todos os dias para criar um mundo melhor e para que as pessoas vivam melhor. Liderar é? Servir e desenvolver a sua equipe. Agora olhando para essa câmera aqui, dando a última, que é que dica você daria para quem está começando na carreira? Eu acho que tem uma questão de você realmente se aproximar de bons exemplos, entender o que te faz feliz e saber juntar essas coisas, né? O que me faz feliz e o que eu quero fazer. Tem uma questão de propósito que ela é fundamental para você ter paixão pelo que você faz todos os dias. Maravilha. Cláudia, muito obrigado. Obrigada a você, Carlos. Foi um prazer. Prazer Obrigada. Foi nosso aqui. E a você, muito obrigado por ter acompanhado esse programa. Você consegue assistir
no Neofeed Brasil no YouTube, no site neofeed.com.br e também acompanhar em todas as plataformas de streaming no podcast. Muito obrigado e até a próxima!